O programa Visão Geral do canal 14 da NET costumeiramente traz aqui para o nosso telespectador pessoas da sociedade que, de uma forma direta ou indireta, prestam serviços de grande valia para o nosso cidadão. E hoje, de uma forma direta, nós estamos aqui com Wesley Miller, ele que é gestor hospitalar e dedicado à saúde mental, pertencente à clínica Valor da Vida. E vamos falar uma coisa aqui que assustam as estatísticas do nosso Brasil. Primeiro é um prazer tê-lo conosco aqui no programa, viu, Wesley? Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Obrigado. A gente está vendo aí nós vamos falar de dependentes químicos, e quando se fala ou se pensa e aborda dependentes químicos, está ligado a diversos tipos de drogas. E a gente tem visto aí nos últimos, principalmente parece que na época da pandemia, nunca se prendeu tanta droga como se prendeu nesse país ultimamente, não, Wesley? Exatamente. A que se deve isso, hein? Veja bem, existe também um aproveitamento, né, por parte dos miliantes que traficam esse tipo de droga, seja elas quais forem, até pelo fato dos órgãos públicos estarem mais voltados para a questão da pandemia, na questão da saúde em geral. Então, nós podemos perceber que a polícia foi designada para fiscalizar órgãos de estabelecimentos comerciais, fiscalizar aglomerações, fiscalizar festas, fiscalizar supermercados, fiscalizar qualquer tipo de comércio, né? Enfim. Então, a política pública de segurança foi voltada, grande parte, para a questão pandêmica. Então, os miliantes viram aí uma janela de oportunidade para, então, colocarem mais droga no mercado. E pessoas também dentro de casa, mais ociosas e que já têm uma tendência ao uso de drogas, com certeza vão consumir mais. Quer dizer, então, estão aproveitando uma brecha existente nas nossas forças policiais, seriam isso? Também. Tanto as forças policiais como forças de investigação em geral, ou de fiscalização, né? E também, como eu disse, a questão da ociosidade para pessoas que já têm uma predisposição ao uso de substância psicoativa, com certeza elas vão usar mais. E aí sim, aí nós temos um agravante, porque pessoas que já têm essa predisposição podem, então, desencadear o agravamento da dependência química. Só para matar essa introdução aqui, Wesley, o cidadão o traficante, ele é ousado, né? Ele é ousado... abusado. Abusado, ousado, dissimulado. Ele não se importa se ele está ou não destruindo famílias. Ele não se importa ou não se ele está destruindo a sociedade, se ele está destruindo uma vida, né? O que ele se importa é o dinheiro no bolso. E isso, ao longo de mais de 10 anos que eu trabalho com isso, o que eu pude perceber, porque infelizmente eu tive que lidar com muito traficante, o que a gente percebe é que eles têm prazer, existe além do dinheiro, existe um prazer naquela adrenalina toda de vender a droga e também a questão do poder, né? O poder da região aonde ele comanda, o poder daquele bairro. Então, às vezes, o poder, ele supera até o dinheiro. Ele busca uma vida luxuosa para tudo isso, né? Na verdade, traficante que é traficante não está na rua vendendo droga, né? É verdade. Traficante que é traficante... Tá lá no último andar. Tá no último andar, tá tranquilo, brincando de bolinha de gude no carpete e soltando pipa da sacada, né? Enquanto os aviõezinhos, né, ostentam ali uma miséria de dinheiro, porque na verdade dá dinheiro, mas só que o tráfico dá trabalho, né? Porque você tem que pagar os cabeças, é uma rede, então... Uma rede. É uma rede. Então essa rede, ela começa pelo aviãozinho e chega até as pessoas que a gente menos imagina dentro da nossa sociedade, que são pessoas que fazem, então, essa conexão de trazer a droga. Até porque, falando em cocaína e em crack, o Brasil não tem produtor de cocaína, né? O Brasil não tem produtor de cocaína. Então,
tem que ter influência para poder colocar essa droga aqui dentro. E quem é que tem influência? Quem tem poder, quem tem dinheiro, quem tem conhecimento, né? O famoso QI, quem indica, quem é que abre as passagens dentro dos aeroportos, quem é que abre as passagens dentro dos portos, quem é que abre as passagens nas divisas brasileiras, principalmente no Mato Grosso do Sul, Paraná, né? Então, quem é que faz todo esse deslocamento? Então, quer dizer, é uma coisa que dá trabalho, dá dinheiro para os grandes, né? E os pequenos, é quase certo que uma hora ou outra a casa cai e vão para a cadeia. O interessante, você me faz eu lembrar, talvez uns 2 ou 3 anos atrás, prendeu-se um helicóptero em Belo Horizonte, se eu não estiver enganado, que o helicóptero, quando você fala de poder, o helicóptero pertencia a um determinado político e tinha lá só 500 quilos de cocaína, né? Tá lembrado disso, né? Eu me lembro, eu não me lembro a situação, me lembro a situação, mas eu não me lembro onde foi, também não me lembro o nome do político. Mas o que a gente pode perceber é que aviões de pequeno porte fazem transporte, helicópteros fazem transporte regional, né? Lanchas, né? Inclusive nós temos uma ali na BR para qualquer um que quiser ver. Lá, até hoje tá lá, deve ter mais de 5, 6 anos lá isso. Não compra ambulância, não compra remédio, né? São as questões burocráticas do nosso país que tem que acabar de uma vez por todas. Tá ali há mais de 2 anos, não tá ali? Não, tem mais de 5 anos que ela tá lá. Mais de 5 anos. Então a lancha daquela poderia servir para aparelhar, né, a Polícia Civil. Também. Né? Tanto é que foi preso junto com aquela lancha, salvo engano, uma Land Rover, modelo Range Rover, foi preso junto e eles conseguiram, então, colocar aquela Land Rover no GENARC. Hoje ela é pertencente à Polícia Civil especializada em questão de tráfico de drogas. Ótimo, ótimo. O que a gente fica pensando, o Wesley Miller, da Clínica Valor da Vida. Costumeiramente a gente vê na televisão o cidadão por uma mixaria, como você falou, os grandes estão lá na sacada, né, jogando bolinha de gude lá no carpete, por uma mixaria, os aviõezinhos engolem cápsulas de cocaína, correndo risco de vida, rompe aquele e morreu, já era. Exatamente. Dependendo da quantidade de droga que foi ingerida, né, e se houver a ruptura dessas cápsulas dentro do estômago, dependendo da quantidade, a overdose ela é fatal. Não tem como reverter a situação, né? Tanto é que nos aeroportos, eu costumo assistir muito essas reportagens sobre as fronteiras, né? Que eu acho muito interessante para a gente saber o que acontece na verdade. E a gente vê que... Cada truque ali mirabolante. Exatamente, são vários truques. Eles misturam cocaína com líquido, cocaína com refrigerante, com xarope, com tudo. E essas pessoas que transportam essas cápsulas... eu me lembro, em meados de 90, eles pegaram um angolano em São Paulo, que ele tinha engolido algumas cápsulas. Eu nunca me esqueci dessa reportagem. E ele se retorcia no chão, com os olhos arregalados, porque havia estourado as cápsulas e ele morreu no local de overdose. É fatal, é fatal. Vamos pensar domesticamente agora, se você me permite, Wesley. Falar um pouquinho da clínica Valor da Vida. Eu gostei desse nome, viu? A vida também é desvalorizada, Quando nós começamos o projeto, eu vim de São Paulo, eu sou anapolino, só que eu trabalhava em São Paulo numa clínica que tinha esse nome. E eu fazia a gestão do local. E aí, pensando nisso, eu pedi autorização para o dono de lá, dizendo para ele que eu viria para Goiás para poder abrir uma instituição nos mesmos moldes ou parecidos, né? Seguindo a mesma linha. Ele me autorizou, que eu achei muito interessante, e realmente é um nome marcante, né? Aonde você chega em Anápolis e pergunta sobre Clínica Valor da Vida, sobre dependência química, eles vão ter uma história para contar. É referência. É referência, nós somos os pioneiros aqui na região centro-oeste de Goiás, na questão de internações compulsórias. Inclusive para
adolescentes. Então nós somos os pioneiros. Através da Clínica Valor da Vida surgiram, acredito que hoje, ao longo desses 10 anos, em Goiás, devem ter surgido aí em todo o entorno de Brasília, Goiás e Centro-Oeste, até no Tocantins, deve ter surgido mais umas outras 40 instituições. Que isso? Nos mesmos moldes, assim, eu não digo que todas seguem os nossos parâmetros. Algumas não seguem, algumas trabalham de forma errada, né? Até não condizente com os direitos humanos. Então, mas dessas 40 aí, eu posso dizer que vários foram meus pacientes, vários foram meus funcionários, né? E que hoje muitos deles têm instituições sérias que trabalham e ajudam outras pessoas também, tudo nascido através da Clínica Valor da Vida. Você, como gestor da Clínica Valor da Vida, como é que é o dia a dia? Mais coração ou mais razão ali? Essa pergunta é delicada, porque você precisa ser profissional, você precisa ser ético, mas existem situações em que não tem como a razão se sobressair ao coração, não tem como. Situações, por exemplo, às vezes nós nos deparamos com um resgate de um idoso na rua, né, que é um trabalho que o Dr. Manuel faz muito bem. Então, resgate de um idoso na rua mexe um pouco comigo, né? Mexe bastante. Adolescentes também, que às vezes vêm da vara da infância e juventude, cujo juiz é o Dr. Carlos Limonge. Ele acompanha nosso trabalho de perto. Inclusive é extremamente exigente com isso. E toda a equipe dele. Então, assim, tem situações em que a família está muito degradada, né? Eu já teve situações de eu acolher 2 menores, inclusive aquele que repercutiu da enxada, né? Aquele menorzinho da enxada. Eu fiquei com ele e a família dele estava passando necessidade. Então, nós fomos lá, arrumamos a casa deles, né? Além de dar o tratamento para os 2 meninos, nós fomos lá, arrumamos a casa deles, levamos deu dignidade para a família. Dignidade para a família de novo, né? Então, isso é muito importante. Agora, eu diria, respondendo diretamente a sua pergunta, eu seria 70% razão, 30% coração hoje. Eu já fui ao contrário. Eu já fui 90% coração e 10% razão. E isso me fez errar bastante. E com os meus erros, eu decidi, então, não repeti-los e fazer o inverso. Ser mais técnico, mais profissional e mais razão. As situações que você recebe lá, que lhe é oferecida lá no Valor da Vida, obriga você a ser mais técnico do que mais coração, não é isso? Claro, porque se eu me envolvo muito naquela situação, né, é claro que eu me envolvo sempre, né? A gente sabe cada caso. Mas se eu me envolvo muito na situação, alguns casos, que a família está totalmente dilacerada pela situação da uso de droga do indivíduo, se eu me envolver emocionalmente com a família, eu vou atrapalhar no tratamento dele. Então eu preciso me envolver de forma racional, técnica, objetiva e profissional. Então, e para isso, nós temos lá uma equipe toda voltada para esse sentido, multidisciplinar, né, para poder tratar desse assunto, porque eu sozinho não consigo. Então, eu preciso de alguém que trata da parte psiquiátrica, preciso de alguém que seja enfermeira, aferir pressão, não é verdade? Então, assim, administrar a medicação, um psicólogo voltado para a área da terapia racional e emotiva, terapia cognitivo-comportamental, terapia sistêmica, terapia familiar. Então, é um conjunto de ações que vai desenvolver, então, o processo terapêutico do paciente. Você falou dos profissionais multidisciplinares que você tem lá no Valor da Vida. Ali a maioria, em determinados casos, trabalha no fio da navalha, para a gente usar essa expressão? Olha, isso depende bastante. Por exemplo, nós, pelo menos na Clínica Valor da Vida, é uma instituição extremamente humanizada. Mesmo trabalhando com pacientes compulsórios, nós não usamos nenhum tipo de cercimento de locomoção, tá? Então,
Todas as nossas portas e janelas são blindex. Nós não usamos nenhum tipo de grade. Nós não usamos amarras. E nós não usamos nenhum tipo de contenção. Né? Quando o paciente é levado para lá, nós vamos dialogar com ele. O médico vai prescrever alguma coisa para diminuir a dor, né, da abstinência. E por esses fatores e outros mais, uma boa alimentação, boas acomodações, todos os nossos apartamentos são suíte, com camas box. Né? Acabou aquela história lá do passado de casa de recuperação com beliche. Né? Nós queremos humanizar a coisa. Então eles se sentem assim acolhidos, bem acomodados, se alimentam muito bem. Lá nós temos quadro de tênis, academia, biblioteca, salão de jogos, cinema. Então, quer dizer, eles se sentem bem. Então, os nossos profissionais, voltando à sua pergunta, eles trabalham com pacientes mais tranquilos, porque eles não estão sendo hostilizados, maltratados, rechaçados, humilhados, né? Xingados de tudo quanto é nome que existe. Então, os nossos profissionais, eles têm mais tranquilidade em trabalhar. Tanto é que a nossa psicóloga, ela fica com os pacientes, atendendo os pacientes, o dia todo ela atende. Geralmente, uma consulta psicológica é de meia hora a 50 minutos. Ela fica dentro de uma sala, fechada com o paciente, sem problema nenhum. Sozinha ou ela é monitorada por alguém? Sozinha. Tanto é que até pela legislação do Conselho Regional de Psicologia, a sala tem que ser fechada, não pode ter as pessoas que passam no corredor, na frente da porta, não pode ver quem está sendo atendido, não pode escutar o que ele está falando, tem que ser refrigerada a sala. Então, assim, os nossos pacientes, de uma maneira geral, depois dos 10, 15 primeiros dias, eles andam mais tranquilos. Agora, se for para falar nos profissionais em geral, eu diria que bem possível em muitos locais que os profissionais trabalhem sim no fio da navalha. Wesley Miller, da Clínica Valor da Vida, quando você falou aí da psicóloga, se eu não me engano, né? Não existe uma separação, uma divisória para ela conversar com os cidadãos, ou é tete a tete? Existe a mesa dela, onde ela atende, e existe um sofá que fica aproximadamente 2,5 metros, 3 dela. Nunca teve caso de agressão? Quando eu falo isso é por causa da mulher, né, em si. Nota-se ou pensa-se sexo frágil. Sim, já houve um caso, isso há uns 2 anos atrás, de um paciente tentar beijar a psicóloga. Já houve sim. Houve sim. Houve um caso. Quer dizer que é menos ruim do que eu estou pensando, é uma agressão mais branda, é isso? Ele tentou beijar a psicóloga e nós intervimos, e naquele momento eu tive que transferir ele para outra clínica, porque os demais pacientes não aceitaram aquela situação. Que era adolescente ou já era um idoso? Não, já era um adulto por volta de seus 28 anos. Então eu tive que transferir ele para a segurança dele, né, para preservar a idoneidade física dele, porque os demais pacientes, quando a gente fala, é muito delicado isso, gente, quando a gente fala sobre o uso de drogas, nós estamos falando só sobre isso, nós estamos falando sobre uma pessoa sair da sua casa ou de onde ele se encontra e ele vai até a droga, tá? Aonde se compra droga não tem nada de bom lá, não tem pessoas boas lá. O que se encontra ali é só crime, é assassinato, é tapa na cara, é abuso, é humilhação, é arma, né? São pessoas que já moram na rua, né? Mesmo você pode perceber ali próximo à rodoviária. Aquele córrego ali tá uma vergonha aquilo lá. Aquilo lá virou uma cracolândia, tá escancarado para qualquer um ver. Pois é, mas a polícia não sabe disso. Nessa questão da polícia, eu não posso nem entrar porque eu não faço parte da segurança pública. Mas que a polícia sabe, sabe. Agora, a polícia vai lá prender um aviãozinho todo dia? Tem que prender o grande, né? Mas então, se as pessoas... É o problema, desculpa, da causa e efeito. Não resolve. É enxugar gelo. Enxugar gelo. É enxugar gelo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Se a pessoa frequenta só esses lugares ermos, né? Lugares insalubres, e aonde o crime se instala, só tem coisa ruim, quando ele vai para dentro de uma instituição, ele leva uma bagagem consigo.
Tanto é que quando eu digo sobre tratamento de dependência química, todo mundo pensa em droga. Eu não. Eu não penso na droga. Eu penso que a droga é apenas uma consequência de outros fatores que aconteceram. De uma pessoa que teve uma infância conturbada, foi abusado na infância, sofreu bullying na infância, foi abandonado, filhos de pais separados, né? Tem grandes chances disso. Autoestima comprometida, teve problemas de separações conjugais, ou namorada, ou traições. Então a pessoa já traz uma bagagem e usa a substância para amenizar aquela dor que a alma está sentindo. Então, quando ele entra numa instituição, ele não pode ser tratado simplesmente fisiologicamente. Porque o fisiológico é fácil. Dependendo do que você faz com o paciente, de 28 a 45, em máximos 90 dias, você desintoxica uma pessoa. Então, fisiologicamente, tirar a droga da pessoa é muito fácil. Agora, como que eu vou tratar o que levou ele a buscar o uso de droga? Né? Foi um abuso? Aí é complexo. Aí é complexo. É aí que entra a equipe multidisciplinar. É verdade. Né? Então, falar, vamos tratar, ele é usuário de droga, vamos tratar e tirar a droga dele. É fácil, facinho. Tirar a droga é fácil, é só internar. Internou, tirou a droga. Agora, quando ele sair, ele está pronto para sair? Ele está pronto para encarar os devaneios da vida? Ele está pronto para encarar as dificuldades, pagar conta, ser pai, ser esposo, ser filho? Será que ele está pronto? Não, ele tem que ser preparado para isso. Por isso leva tempo. Verdade. Ali na Clínica Valor da Vida, onde que ela fica? Ela fica situada na GO 330, no quilômetro 4. GO 330 que liga Anápolis a Campo Limpo. Campo Limpo. Então, passou ali o bairro Fabril, depois tem a Lapa, 1000 metros depois daquelas árvores bonitas, do lado esquerdo, tem um condomínio Mansões do Lago e a Clínica Valor da Vida fica bem na rodovia, não tem como errar. Eu consegui localizar agora. A nossa produção ali, infelizmente, já deu um sinal para nós que o tempo, quando o assunto é bom, quando o assunto é diferenciado, né, que chama atenção, prende o nosso telespectador. Faria a última pergunta para você. Que caso te chamou mais atenção, que tocou seu coração? Deve ter tido inúmeros, mas aquele que mais assim te chamou atenção, que tocou seu coração lá no Valor da Vida. Algum caso específico de um idoso, de um jovem? São muitos casos. Os que mais mexem comigo são os idosos. Mas houve um caso onde eu fui junto com a diligência da equipe da Delegacia do Idoso. Nós fomos num bairro de Anápolis, aonde entramos na casa de uma senhora no fundo já. Ela morava no fundo de um corredor e chegamos lá, o filho dela estava bêbado, bem embriagado, caído no chão desmaiado de tanto beber. Ela estava com uma panelinha no fogão de feijão, que era a comida que ela tinha naquele dia, porque o restante os filhos levavam tudo para beber. Mas o pior de tudo isso foram dias antes, aonde ela tinha 2 filhos, salvo engano, e um dos filhos morreu dentro de casa. Não sei o motivo da morte. Ele morreu dentro de casa. O filho ficou morto por mais de 3 dias na sala. Isso. Na sala, o filho ficou deitado na sala por... Cena de horror. Acredito que por 3 dias. E quem conseguiu resgatar ela da situação foi a Delegacia do Idoso, Dr. Manuel Vanderick. E aí eu estive lá e nós levamos esse senhor... É um baita de um parceiro delegado, né? Ele é o cara, né? Então, e muito humilde, muito gentil, né? Sempre quando me chama, pede por favor se eu posso atender aquele caso, ajudar aquela senhora ou aquele senhor, né? Então esse caso mexeu muito comigo, nessa situação de saber que uma senhora estava com um filho morto numa sala por 3 dias. E aí isso me despertou também, meu irmão, para uma outra questão. Nós vamos agora nos voltar para os idosos. Nós vamos aparar um spa assistido, por nome de Sunrise, que é Nascer do Sol. Então nós vamos montar um spa assistido para pessoas que podem ou não pagar
e vamos cuidar dos idosos de Anápolis e região também. Que maravilha. Bom, nós batemos um papo hoje muito informativo, muito esclarecedor, com Wesley Miller, ele que é gestor hospitalar ali da clínica Valor da Vida. Como nosso tempo já estourou, Wesley, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o anapolino, ou para quem nos assiste de uma forma geral, eu até diria assim, uma mensagem de otimismo para esse cidadãozinho que está aí envolto com drogas. Primeira coisa, nunca desista. Nunca desista. Sempre há uma última oportunidade. Enquanto há vida, há esperança. Eu já tirei pessoas da rua, vivendo na miséria, mendigando, comendo lixo, que hoje tem família, tem emprego, às vezes até empresa, vive muito bem e mudou a sua vida e mudou a vida da sua família. Então, por mais que aquela pessoa esteja numa situação crítica, onde ninguém mais acredita nessa pessoa, Deus ainda acredita, eu acredito, a Clínica Valor da Vida acredita, e eu te convido também a acreditar. Depois dessa mensagem valorizadora, nós queremos agradecer aqui a sua participação nesse programa de hoje, Wesley. Nosso muito obrigado. Obrigado, eu estou sempre à disposição para informar a sociedade e a vocês também. Obrigado. E ao nosso telespectador, até a próxima oportunidade. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Na Agência Batista você encontra grande estoque e variedade em bicicletas e preços baixos o ano inteiro. Aqui você encontra bicicletas adulto e infantil, peças e acessórios, assistência técnica autorizada. Pedalar está na moda. Não importa se é a passeio, a trabalho ou esporte. Venha para a Agência Batista, aberto aos domingos. Avenida Goiás, número 569. Fone 3324-2378. Thelma Amorim. Especialista há 20 anos em estética, pré e pós-operatório em cirurgia plástica. Trouxe para Anápolis a mais moderna clínica de hospedagem pós-operatório em cirurgia. Com quartos climatizados, acompanhamento com profissionais qualificados 24 horas para ajudar na sua recuperação. Drenagem pós-operatório, salas equipadas com modernos equipamentos para redução de medidas e tratamento de flacidez. E ainda contamos com vários tratamentos para melhorar a autoestima. Agende uma visita pessoalmente na rua RA2, quadra 10, lote 25, Residencial Araguaia, ou através dos fones 62 9 9254 5316 ou 9 9227 3361.